Hoje eu vou contar a história do grande Hernán Jorge Crespo, ou só Crespo como ele era mais conhecido. O Crespo foi um atacante argentino que atuou entre as décadas de 90 e 2000, que passou por grandes clubes e foi muito vitorioso, conquistando vários títulos, principalmente na Itália. Apesar de ser aquele 9 de referência, ele era muito rápido e se movimentava bastante. Foi um matador nato, que fazia gols de tudo quanto era jeito, direita, esquerda, cabeça, incluindo várias obras de arte no currículo. Se você não o conhece, não o viu jogar, ou até mesmo se viu, vem comigo que eu te conto a história desse monstro. Crespo nasceu na cidade de Flórida, Argentina, no dia 5 de julho de 1975. Desde pequeno, ele sempre mostrou ter talento para a bola. Foi quando seus pais o colocaram nas categorias de base do River Plate, quando ele tinha só 13 anos. Isso no ano de 1988. Porém, foi só 5 anos mais tarde que ele fez sua estreia no time profissional. Logo na sua primeira temporada atuando pelos Milionários, Crespo conquista o torneio Apertura. Ele fecha a temporada com 28 jogos e 13 gols marcados. Já no ano seguinte, 1994, mais uma vez ele conquista o torneio Apertura, só que dessa vez ele foi um pouco menos utilizado. Jogou 22 partidas e marcou 7 gols. O ano de 1995, o River passa sem títulos, porém Crespo tem uma conquista individual. Foi convocado pela primeira vez para defender a seleção principal da Argentina, além de ser campeão pan-americano. Ele também fez parte do plantel que jogou a Copa das Confederações daquele ano e perdeu a final para a Dinamarca. A temporada de 1996 é marcada pela conquista da Grande Libertadores da América, e o Crespo terminou como vice-artilheiro, sendo uma peça fundamental do time na campanha, fazendo gol até na final contra o América de Cali. Nessa temporada ele atuou em 32 jogos e anotou 16 gols. Fechando assim sua passagem mais do que vitoriosa pelo River. Entre 1993 e 1996, ele fez 82 jogos, 36 gols e ganhou 3 títulos. Ao final da temporada, ele vai para a disputa das Olimpíadas. A Argentina é vice-campeã, perdendo para a Nigéria na final, que já havia eliminado o Brasil anteriormente, mas Crespo termina na artilharia da competição junto com o Bebeto do Brasil, ambos com 6 gols marcados. As grandes atuações pelo River logo despertaram o interesse de grandes clubes europeus, e o Parma pagou cerca de 4,3 milhões de euros pelo atacante. Naquela época, em parceria com a Parmalat, o Parma tinha poder aquisitivo para formar elencos competitivos e brigar por títulos, e o Crespo estava mal de companhia por lá, né? Na sua primeira temporada na Itália, ele terminou o italiano na segunda posição, e a Juventus foi a campeã. O mais curioso é que nos 6 primeiros meses ele marcou só um golzinho, e foi muito criticado pela imprensa. Mas o técnico Carlo Ancelotti o bancou, e na metade final da temporada, ele anotou mais 11 bolas na rede em 28 jogos ao todo. Na temporada seguinte, o Parma não consegue repetir o sucesso do ano anterior no campeonato italiano, e termina só em sexto. A Juventus, mais uma vez, foi a campeã. O Parma foi eliminado na fase de grupos da Champions e na semifinal da Copa Itália, ou seja, não ganhou nenhum título, e o Crespo fechou a temporada com 35 jogos e 14 gols. Ao final dessa temporada, Crespo vai à França disputar seu primeiro Mundial. Ele era reserva de um time que contava com outros grandes nomes para o ataque, como Gabriel Batistuta, Cláudio Lopes e Ariel Ortega. A Argentina até que não joga mal, mas é eliminada pela Holanda nas quartas de final com um gol histórico de Dennis Bergkamp. Crespo só participou de uma partida, entrando no segundo tempo do jogo contra a Inglaterra, que foi decidido nos pênaltis, com vitória dos hermanos. Nessa Copa ele disputou uma partida e não marcou gols. Può valere la Coppa Italia, dalla gioia dei suoi neodetentori decisamente tanto, anche protagonisti per... A temporada 98-99 foi uma das temporadas mais vitoriosas, tanto do jogador quanto do clube. Eles terminam o italiano em 4º lugar, mas conquistam 2 títulos de grande relevância. Um deles é a Copa da Itália, batendo a Fiorentina na final com 2 empates, e de quebra, Crespo terminou como artilheiro da competição com 6 gols. E como se não bastasse, ainda faturam a Copa da UEFA, atual Liga Europa, vencendo o Olympique de Marseille por 3-0, com direito a gol na decisão e tudo.
Isso mostra o quão decisivo Crespo era e como ele não se escondia em jogos grandes. Ele fechou essa temporada mágica com 45 jogos e 28 gols. Já na temporada 99-2000, Crespo e Parma conquistam a Supercopa da Itália, vencendo o Milan por 2-1 na final, e Crespo marca o gol até então do empate. No italiano ficam em quinto, a Lazio foi a grande campeã, e a gente já fala mais sobre isso. Porque buscando reforçar ainda mais o atual elenco campeão, a Lazio paga 56,8 milhões de euros para tirar o Crespo do Parma, um valor assim estratosférico para aquela época. E o investimento deu resultado, porque o Crespo terminou o italiano como artilheiro com 26 gols, ficando na frente até do Shevchenko, que fez 24. E a Lazio terminou o italiano só em quarto, mas não passou em branco na temporada, porque venceu a Supercopa da Itália. Os números foram esses: 40 jogos e 28 gols. Já na temporada 2001-2002, a Lazio fica só em sexto no italiano, e Crespo faz 20 gols em 33 jogos. Ao total pela Lazio de 2000 a 2002, Crespo fez 73 jogos, marcou 33 gols e ganhou um título. A Argentina chegou como franca favorita ao Mundial da Coreia e do Japão, tendo feito uma excelente campanha nas eliminatórias que teve Crespo como artilheiro com 9 gols. Porém, ao contrário do que muitos esperavam, o técnico Marcelo Bielsa o deixa na reserva a Copa inteira, dizendo que ele e Batistuta não poderiam jogar juntos. Então ele geralmente substituiu o companheiro no segundo tempo dos jogos. A Argentina caiu num grupo considerado da morte, junto com Nigéria, Suécia e Inglaterra, e não conseguiu ao menos passar da fase de grupos, um fracasso total. Crespo encerrou essa Copa com 3 jogos e 1 gol marcado. Na volta do Mundial, a Inter de Milão desembolsa 36 milhões de euros para contar com os gols do atacante, que chegou para a vaga do Ronaldo Fenômeno, que foi para o Real Madrid nesta janela. Só que uma lesão séria no músculo adutor da coxa o tirou de campo por 4 meses, prejudicando e muito seu desempenho nessa temporada. Temporada essa que Inter e Crespo ficam sem ganhar títulos. Ele ainda faz 30 jogos e marca 16 gols. No início do projeto milionário do Chelsea, Crespo é contratado por 26 milhões de euros, junto com outros craques. Eles passam a temporada sem títulos, terminando em segundo lugar na Premier League, que teve aquele espetacular time do Arsenal campeão invicto. Ainda sem ser titular absoluto, Crespo termina sua primeira passagem pelos Blues com 31 jogos e 12 gols. Já na temporada 2004-2005, o Chelsea empresta Crespo ao Milan, que se junta a outros super craques e termina em segundo no campeonato italiano, tendo a Juventus como campeã. Eles conquistam a Supercopa da Itália, porém perdem a final da Liga dos Campeões para o Liverpool, naquele jogo emblemático de uma virada histórica. Crespo então encerra sua passagem pelo Milan com 40 jogos, marcando 18 gols e conquistando um título. De volta a Londres, Crespo já chega conquistando a Supercopa da Inglaterra. Pela Premier League ele marca 10 gols, ajudando seu time a ser campeão com 91 pontos, aquele timaço comandado pelo José Mourinho. Ele fecha sua segunda temporada no Chelsea com 42 jogos e 13 gols. Somando as 2 temporadas pelo time londrino, ele disputou 73 jogos, marcou 25 gols e ganhou 2 títulos. Eis que chega então a Copa do Mundo da Alemanha. A Argentina tinha um bom time e jogou bem aquela Copa. Na primeira rodada eles bateram a Costa do Marfim de Drogba por 2-1. Na segunda, golearam a Sérvia com direito à assistência de um jovem Messi para o gol do Crespo. E na terceira fizeram um jogo duro contra a Holanda, empatando em 0-0. Já nas oitavas de final bateram o México por 2-1 na prorrogação, e nas quartas foram eliminados pelos donos da casa. Depois de empatarem 1-1 no tempo normal, perderam nos pênaltis para a Alemanha. Essa foi então a última Copa do Mundo que Crespo participou, atuando em 4 partidas e fazendo 3 gols. Depois da Copa, a Inter de Milão acertou de vez a contratação de Crespo, que jogou bem nessa temporada 2006-2007, dividindo espaço no time titular com Adriano Imperador, Luiz Figo e um jovem Zlatan Ibrahimovic. Ele levou o Scudetto e a Supercopa, fazendo gol na decisão contra a Roma. Ele teve uma média de 0,5 gol por jogo, marcando 20 em 40 partidas. Então Crespo vai à Colômbia disputar a Copa América pela Argentina. Eles jogam demais na primeira fase. Crespo faz 3 gols nos 2 primeiros jogos.
Porém, no segundo jogo contra a Colômbia, ele deixa o campo lesionado e vê sua seleção perder o título para o Brasil por 3-0. Em uma final histórica, porque a seleção brasileira tinha um time bastante limitado na época e deu um baile numa Argentina que contava com Riquelme, Tevez, Messi, Mascherano, Sorin, entre grandes nomes. É bem difícil de imaginar isso hoje. Daí pra frente, o Crespo até chegou a ser convocado para algumas partidas no ciclo para o Mundial de 2010, mas não chegou a sair do banco em nenhuma ocasião. Então ele fechou assim sua participação na seleção albiceleste. Foram 64 partidas e 35 gols oficiais, sendo assim o quarto maior artilheiro da história do seu país. Na temporada 2007-2008, ele conquista mais uma vez o campeonato italiano. O Crespo se machucou muito nessa temporada, o que além da idade fez com que ele perdesse espaço no time, fechando então aquela temporada com 29 jogos, a maioria deles entrando no segundo tempo, e apenas 7 gols marcados. A temporada de 2008-2009 do Crespo foi bem ruim. Ele até chegou a ser especulado no Real Madrid, porém uma sequência de lesões o afastou da capital espanhola. Ele foi tricampeão italiano e campeão da Supercopa da Itália, porém muito pouco participativo, atuando em só 17 jogos e marcando 2 gols. Fechando assim a sua trajetória em Milão, que contou com 116 partidas, 45 gols marcados e 5 títulos conquistados, somando suas 2 passagens. Na nova fase da carreira, o Crespo acerta com o Gênova para a temporada 2009-2010. Ele ficou só 6 meses por lá, foi uma passagem relâmpago, na qual ele marcou 7 gols em 21 partidas. E o Bonfilho a casa torna. Para fechar a temporada 2009-2010, de janeiro a julho, o Crespo se transfere ao Parma, já com 35 anos. Ele jogou 13 partidas e marcou 1 gol. Na temporada 2010-2011, o Parma contava com um elenco muito mais modesto se comparado a uma década atrás, e já não brigava mais por títulos, terminando o italiano em 12º lugar. O Crespo sofreu mais uma vez com lesões nessa temporada, e jogou 31 partidas, marcando 11 gols. Já na temporada 2011-2012, o Crespo nem chegou a jogar por inteira, e em janeiro de 2012, ele anunciou sua aposentadoria. Nessa reta final, ele mesmo declarou que já não conseguia ajudar o time como no passado. Além das várias lesões, fizeram com que ele decidisse por pendurar as chuteiras. Ele então termina essa meia temporada com 6 jogos e 2 gols marcados. Contando as 2 passagens pelo Parma, o Crespo somou 202 jogos, marcou 95 gols e ganhou 3 títulos. Ele é um dos maiores, se não o maior jogador da história do clube, e maior artilheiro também. Ainda em 2012 ele decide se aventurar no futebol da Índia, assinando um contrato de 2 meses com um clube chamado Barasat. Não se tem registro de jogos ou gols oficiais que ele fez por lá. Sendo assim, o Crespo termina sua bela carreira nos clubes, atuando de 1993 a 2012, jogando 607 partidas, marcando 273 gols e levantando nada mais, nada menos que 15 taças. E o Crespo não conseguiu ficar longe dos gramados por muito tempo. Em 2014, ele retorna ao Parma para treinar a equipe sub-18. Depois disso, ele tem passagens por Modena, também da Itália, e Banfield, da Argentina. Em janeiro desse ano, ele acerta com Defensa e Justiça para disputar a Copa Libertadores. Essa foi a primeira grande história que conto aqui no canal. E cara, muito obrigado a você que assistiu até aqui. E se você gostou, por gentileza, deixa o seu like e mostra para aquele seu amigo que você acha que vai curtir também. E deixa aí nos comentários, achou que ele teve bons números? Você esperava mais? Você viu ele jogar? E se não viu, comenta também. É muito importante a opinião de vocês.